Olá, verdades! Hoje estou aqui para um dos vídeos mais aguardados do ano, segundo fontes da minha cabeça, vozes da minha cabeça, não é assim o meme dos jovens, enfim. Hoje eu vim falar pra vocês sobre as melhores leituras do meu ano de 2020. Este foi um grande ano, filha da puta, mas as minhas leituras foram muito boas, algumas. Na verdade, a maioria foi muito boa, e aí eu queria falar pra vocês sobre elas. Inclusive alguns livros que eu nem citei aqui no canal, justamente porque eu terminei de ler ou há pouco tempo, ou porque eu ainda não citei por nem conseguir falar sobre esses livros de tão bons que eu achei. Então, sem mais delongas, na verdade, sem nenhuma delonga, porque assim, eu não vou me estender muito falando sobre os livros, tá? Não é uma resenha sobre os livros que eu vou falar. Eu simplesmente separei 10 títulos e eu vou falar pra vocês sobre eles. Alguns já tem vídeos e aí eu citarei o vídeo, mas num todo eu vou falar o título e vou dar um breve resumo do que se trata a história e tal. Não vou falar nada assim muito profundo. É isso, é só pra vocês conhecerem esses títulos e já estarem cientes de que estão na lista favoritados por Bela Rodriga. Assim, sendo bem sincera, são livros muito bons, tá? São livros muito bons. Outra coisa que eu queria lembrar vocês de não esquecerem do... Eu queria lembrar pra vocês não esquecerem. Bom, pra vocês não esquecerem do joinha. Infelizmente, gente, eu ainda tenho que falar isso no início do vídeo, porque tem muita gente que realmente só esquece por esquecer e outras pessoas que nem lembram que existe o botão do joinha no YouTube. Mas ele ainda está ali e ele ainda é muito útil. Então, se você puder apertá-lo pra mim, muito obrigada. Então bora pra nossa lista de favoritos do ano. Não tem uma ordem, tá? Tipo assim, do menos favorito pro mais favorito, do mais favorito pro menos favorito, não tem ordem nenhuma. Não consegui estipular ordem, porque já foi difícil separar 10 títulos. Agora, colocar ordem também, aí vocês me quebram, né? O livro dessa lista se chama Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da autora Maya Angelou. É Angelou ou Angelou? Foi a minha leitura mais recente e eu, sinceramente, não sei como falar deste livro. Deu. Beijo, assim, só isso mesmo. Que espetáculo de história, de construção, de narrativa, tudo nesse livro é superlativo. É quase impossível a gente largar essa história e mesmo assim a gente faz isso porque é necessário pra gente absorver o que foi lido e não é fácil absorver o que foi lido. Esse livro é uma autobiografia sobre abuso, racismo e libertação também. Foi uma das melhores leituras da minha vida, inclusive tem uma parte que eu até sinalizei, né, eu li no Kindle, eu destaquei e depois até postei nos stories que eu vou ler pra vocês. Se crescer é doloroso para a garota negra do sul, estar ciente do seu não pertencimento é a ferrugem da navalha que ameaça a garganta. É um insulto desnecessário. Essa parte me destruiu. E falando em destruição, vamos pro segundo da nossa lista, né? Que de destruição eu entendo. Nesta posição está Minha Sombria Vanessa, da Kate Elizabeth Russell. Eu acho que esse livro dispensa apresentações, justamente porque eu já fiz um vídeo sobre ele que eu considero, assim, muito completo em relação ao que eu achei da história. Então, se vocês quiserem um apanhado melhor aí de tudo, eu vou linkar o vídeo que eu falei sobre este livro espetacular aqui em cima nos cards e também na descrição. Todos os vídeos que eu citar aqui estarão na descrição, tá? Minha Sombria Vanessa é a história de um relacionamento extremamente abusivo, construído nas fraquezas e na ingenuidade de uma adolescente. E eu acho que isso basta. Em terceiro lugar na nossa lista está Um Estranho ao Meu Lado, da Anne Rule. Esse foi um livro que eu demorei tanto pra terminar a ler que só Jesus no comando. E mesmo assim eu ainda vou querer reler ele, tá? Porque justamente por rolar essa demora, algumas coisas do início do livro, eu acho que quando eu li, eu já tinha um pensamento muito diferente, daí eu já quero voltar. Enfim, eu infelizmente surtei no meio da leitura. Esse é um dos livros mais falados, né? Bem falados e mais recomendados do gênero True Crime, o crime real. E eu entendi agora por que ele tem toda essa aclamação. A Anne Rule trabalhou, e não só trabalhou, como conheceu de fato o Ted Bundy, que foi um dos mais notórios serial killers americanos, e ela traz nas páginas desse livro a estranha sensação de saber quem ele era realmente, para além do senso comum. Que livraço, gente, recomendo absurdamente pra vocês. O quarto livro é um que eu acho que eu nunca falei em nenhum lugar, nenhuma das minhas redes, nada, mas eu li nesse ano também, enquanto eu estava viajando. Ele se chama
Deus me chamar, não vou. Eu ainda quero fazer um vídeo específico só sobre ele, porque é uma história muito boa. Mas eu também preciso contar que essa leitura me divertiu na mesma proporção que me destruiu inteirinha. Na história a gente vai acompanhar a Maria Carmen, que é uma criança de 11 anos. A gente acompanha a história pelo ponto de vista dela. E nós vamos ver ela descobrindo a vida e descobrindo sentimentos que pra nós adultos já são até repetitivos e cansativos de tanto que a gente conhece e já lida com eles há tanto tempo. Mas vocês imaginem então uma criança descobrindo esses sentimentos, que muitas vezes são sentimentos bons, mas também tem alguns complicados para uma criança entender, principalmente a solidão. Mas a Maria Carmen nesse livro, ela acaba comigo, é isso que ela faz. E em quinto lugar da nossa lista, que é uma lista que não tem ordem, só pra eu lembrar vocês aí, veio o combinho Taylor Jenkins Reid, não é mesmo, meninas? Obviamente eu não teria como deixá-la de fora dessa lista e também, infelizmente, nunca saberei escolher entre Daisy Jones e Evelyn Hugo. E aí eu decidi colocar os dois livros, porque afinal de contas o canal é meu. Mentira, ele é de vocês também, mas eu surtei. Eu já falei tanto dessas duas histórias, tanto aqui quanto nas lives que eu faço lá na Twitch, quanto em qualquer outro território da internet que eu esteja, eu falo desses dois livros. Eu já fiz vídeos sobre eles e inclusive eu já até criei a Evelyn Hugo no The Sims. Então se você nunca nem ouviu falar, é porque você não acompanha meus vídeos. Daí já temos que ter uma conversa aqui um pouco mais séria. Mas de qualquer forma, esses livros são sucessos de vendas e eu recomendo que você assista ao vídeo de ambos, porque eu não tenho capacidade de resumir Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, muito menos Daisy Jones and the Six. Fica com Deus. O sexto livro da nossa lista é O Colecionador de Ossos, do Jeffrey Deaver. Esse daqui, eu já falei pra vocês, eu sempre vou definir ele como uma obra-prima da literatura policial, porque de fato ele é. Na história a gente vai conhecer esse cara chamado Lincoln Rhyme, que é um criminologista brilhante. Ele é realmente muito, muito, muito foda na profissão dele. Só que a vida dele muda drasticamente quando ele sofre um acidente. Ele vai perdendo a vontade de lidar com algumas coisas e essas coisas, às vezes, fazem parte do nosso cotidiano, da nossa existência. Ou seja, ele vai, consequentemente, perdendo a vontade de viver. Mas tudo isso muda quando um assassino começa a aterrorizar a cidade. E ele sabe, né, o Lincoln Rhyme no caso sabe, que ele tem conhecimento suficiente pra ajudar a polícia e ajudar os investigadores a parar esse assassino, que aparentemente é um criminoso muito inteligente. Então, a partir daí, a nossa história começa e que livro incrível, que leitura fantástica. Eu queria ler de novo, assim, só que pela primeira vez. Aí é um pouco complicado, né? Até a frase nem faz sentido, mas eu acho que vocês entenderam. O sétimo livro da nossa lista é A Viagem de Silka, da autora Heather Morris. Esse livro vai nos transportar para 1940 pra gente entender e conhecer quem foi Silka Klein, uma mulher que literalmente enfrentou o pior da humanidade, sendo mantida como prisioneira não somente em campos de concentração nazistas, quanto num gulag soviético também. Tem vídeo sobre essa história aqui no canal, como sempre ele vai ficar ali na descrição. E também tem vídeo sobre o colecionador de ossos, que eu acabei de falar e eu não me lembro se eu falei que tem vídeo, mas enfim. Tem. Em oitavo lugar da lista ficou o Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Eu li esse bem no comecinho do ano também. Inclusive, vocês estão com a sensação, assim, de que tem livros que vocês leram, pelo menos nos primeiros 3 meses de 2020, e parece que a gente leu, sei lá, em 2005, porque eu estou com essa impressão dos livros que eu li no início do ano. Na verdade, até dos que eu li até o meio do ano, assim. 2020 foi um ano filha da puta. Mas Por Lugares Incríveis foi um livro que eu gostei muito. Ele é um jovem adulto, escrito pela Jennifer Niven, e vai contar a história desses dois adolescentes que se conhecem de uma maneira muito inusitada. E eu tenho pra mim que qualquer coisa que a gente fale além disso num mini resumo pode vir a ser spoiler. Então, assim, só leiam esse livro, ele é muito bom. Ele trata de assuntos bem pesados, então tomem cuidado. Na verdade, a maioria desses livros que eu tô citando tratam de assuntos pesados, que é o meu jeitinho, né? Mas nos vídeos de cada um eu aviso sobre. Inclusive, eu tenho um vídeo de Por Lugares Incríveis comparando a obra ao filme. Infelizmente, a adaptação cinematográfica não foi pra mim, eu não gostei da adaptação da Netflix, mas de qualquer forma eu recomendo que você leia e que você assista também, porque você tem que formar sua opinião, né? E Por Lugares Incríveis tá aqui na minha lista de melhores do ano, porque eu realmente gostei muito. O nono livro da nossa lista, eu não sei nem... Só de citar o nome dele me dói em muitas partes do corpo. Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, foi um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida, não somente em 2020. Eu já tive um contato com esse livro quando mais nova,
mas lendo agora, aos 26 anos, é outra coisa, outra experiência. Eu entendo muito mais de algumas coisas, embora eu ainda entenda muito pouco sobre tudo da vida. Em Olhos d'Água, a Conceição Evaristo nos apresenta a mulheres, mães, meninas, avós, irmãs, amantes. Muitas delas se diferem na conjuntura do cotidiano, mas não na dificuldade comum. São os sequenciais obstáculos que a comunidade afro-brasileira enfrenta e toda a consequência de anos de um racismo enraizado na nossa sociedade. Nossa, eu falei muito bem aqui nesse roteiro. Que aula de livro, de história, narrativa, tudo, gente, tudo. E assim como eu pontuei no Goodreads, eu quero pontuar aqui no vídeo também, que é impossível sair ilesa desse livro. É impossível, porque ele vai levar alguma parte nossa, sabe? Claro que ele vai junto com a gente. Eu recomendo muito que vocês leiam Olhos d'Água, porque é um livro espetacular. São contos espetaculares. E por último, gente, foi tão difícil escolher um livro da nossa véia. Sério. Primeiro porque nesse ano eu finalmente criei o Clube da Rainha, que é a realização de um projeto que eu há muito tempo queria fazer. Então eu acabei lendo muito mais Agatha Christie do que eu já lia, né, que já era bastante. E segundo, porque até agora nenhum livro do Clube da Rainha me decepcionou. Então foi muito difícil escolher qual que eu queria colocar aqui no Melhores do Ano. Porque não todos, né? Chega e taca 5 livros de uma vez aí por último. Fazer o quê? Eu faço as regras. Mas não, eu quis me manter aos 10 livros, porque toda vida eu altero as regras no meio do vídeo. Eu tô falando dos livros e eu falo, ai, foi pra 12, foi pra 13. Mas não, agora vão ser 10 e aí vão ter umas menções honrosas também, que eu não sou de ferro. Mas enfim, pra citar a Agatha Christie aqui, eu escolhi Um Mistério no Caribe, que foi o nosso livro de agosto do Clube da Rainha. Eu me diverti tanto lendo esse livro com vocês, gente. Principalmente porque ele tem a Miss Marple, sabe? Eu queria muito um livro com ela, porque ela foi muito marcante no clube. A gente conversa muito sobre a nossa velha futriqueira. E a Miss Marple é a minha personagem favorita da Agatha. A história de Um Mistério no Caribe é fenomenal. Ela é muito bem escrita, muito bem construída. E tem uma live aqui, onde eu falei sobre o livro e conversei com vocês sobre também. Eu espero que vocês gostem. Vai estar aqui embaixo linkada. E eu quero fazer menção honrosa aqui para 2 livros e 2 contos. Desculpa, gente. Eu pequei, mas não muito. Os 2 livros são Mallory e Em Águas Profundas. Ambos têm vídeo aqui no canal e eu recomendo muito. E os 2 contos são Adivinha Quem Não Voltou Pra Casa, que é incrível, eu já falei dele aqui no canal também, e Brilhante, do Renato Rito, se eu não me engano, que eu li há pouco tempo, pouquíssimo tempo, li semana passada, e me diverti muito, achei muito engraçado, e recomendo pra vocês também, foi um dos melhores contos que eu li no ano. Vocês me pediram pra falar sobre as decepções literárias também, o que eu achei, o que eu não achei, né, de tal livro. E assim, gente, eu não tive decepções, grandes decepções literárias, e eu não gosto de falar dos livros que eu não gostei. Basicamente é isso, eu não vejo motivo pra eu fazer um vídeo inteiro falando do porquê eu não gostei de tal leitura. Mas, assim, de decepção literária, eu tive acho que só uma, mesmo, que foi com Bom Dia Verônica. O livro, ele tem um desenvolvimento problemático que eu não consegui ignorar, porque ele foi recorrente a partir de um tempo. Embora, né, até mais ou menos uns 30 e poucos %, eu acho, eu li muito rápido, mas depois disso eu fui me incomodando muito com algumas coisas que estavam sendo recorrentes, problemáticas que eu achei, assim, extremamente desnecessárias, e aí acabei não gostando do desenvolvimento e, consequentemente, do final. É uma história que tem muito potencial, assim, eu gosto muito da ideia de toda a história, mas eu não gostei de como foi desenvolvida. E também eu li A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e esse não é um livro que eu não recomendo, tá, gente? Ele foi só um livro que não conversou tão bem comigo, eu acho que eu tenho que ler ele em outro momento. Basicamente é um livro sobre luto e sobre a vida, sabe? Sobre a morte, obviamente, e sobre a vida, porque é escrito por uma médica que é especializada em cuidados paliativos, ou seja, ela cuida de pessoas que estão ali nos seus finalmentes, né? Como diz minha querida mãe. Então, eu fiquei muito incomodada com algumas coisas que eu li no livro, mas assim, é uma coisa tão pessoal, sabe? É uma coisa muito pessoal. Assim como, sei lá, a maioria dos livros que alguém fala que não gostou, ou que vocês não gostam, que eu gosto, vocês não gostam. Gosto, né, gente? Não se discute. Às vezes se discute, mas só se todo mundo tá a fim de discutir. E literatura não é consenso, né? Eu acho que quase 10 anos no YouTube eu já falei sobre isso o suficiente, de que vocês têm que ler e tirar as próprias conclusões de vocês. Não vão só pela opinião dos outros. Leiam, vejam se vocês vão gostar. Às vezes vocês falam, ah, Bel, já que você falou mal, não vou ler e tal. Eu entendo porque, e até agradeço porque
isso é um voto de confiança, é você falando que confia muito em mim, mas ao mesmo tempo tire suas conclusões, sabe? Só isso mesmo. Eu também li outro conto que se chama Mônica Vai Jantar. Ele é um conto escrito em fluxo de consciência. Ou seja, já é uma leitura bem diferente do que a gente já tá acostumado. E num todo eu achei o conto ok, mas eu acho que eu fui esperando muito também. Então essas decepções que eu tô falando aqui no final foi mais de fui com muita expectativa e acabei me ferrando por isso. Ou seja, não coloquem expectativas altas demais em livros que vocês gostam da sinopse, da premissa, de autor, etc. Até porque eu gosto muito de vários autores. Colleen Hoover, por exemplo. Eu li 2 delas só esse ano, se não me engano. Eu tô lendo agora Regretting You, mas eu li Heart Bones e Without Merit. E, nossa senhora, o Without Merit eu não gostei, assim. Eu nem me lembro como que ficou traduzido aqui, porque já trouxeram aqui pro Brasil, acho que saiu pela Record. E eu não me lembro como que ficou o nome aqui. E o Heart Bones, eu até gostei em certo momento, mas eu comecei a me incomodar tanto com o romance que rola ali, e depois eu achei que ficou muito confuso, porque é uma história basicamente sobre abandono infantil e sobre as consequências disso, só que de repente o romance começa a tomar conta, e aí ele vai ganhando uma proporção meio bizarra, e o desenvolvimento da protagonista com quem eu realmente queria ver não rola. Enfim, gente, eu tive problemas com Colleen Hoover nesse ano, mas eu já tô acostumada porque a minha relação com a Colleen Hoover sempre foi assim, eu sempre tenho alguns altos e baixos com ela, e eu acho que eu acabei cansando ou lendo muito dela em pouco tempo, e aí deu uma cansada, não sei, mas basicamente também são decepções criadas por conta de expectativas. Óbvio, né? Porque se você se decepciona com algo ou alguém, você colocou pelo menos um pouco de expectativa naquilo a ponto de te decepcionar. Bom, terminamos este vídeo com uma reflexão. Nada mais 2020 do que isso, né, gente? Inclusive, nessa semana minha mãe me mandou um áudio me perguntando que dia era hoje. Hoje, dia 23 de dezembro. E a preocupação dela não era porque ela não sabia que dia era hoje, né, a antevéspera do Natal. Ela simplesmente queria saber pra tirar o peru do freezer, descongelá-lo e fazer na ceia. É isso mesmo que vocês ouviram. Mas enfim, hoje que vocês já estão assistindo isso é dia 31, então feliz ano novo, meu Deus do céu, vai pra puta que pariu 2020, que ano dos infernos, que ano dos infernos. Eu nem quero, gente, assim, ó, fazer aquela filosofia do, lembrem do que foi bom, não sei o que. Claro que teve coisa boa que aconteceu, tipo, a minha live aconteceu, eu me aproximei muito de vocês, eu voltei pro propósito que eu sempre quis aqui no YouTube, eu me encontrei um pouco melhor, e assim, beleza, foram coisas boas que aconteceram, mas que merda, sabe? O ano inteiro foi dentro desse apartamento 24 horas, pelo menos porque eu ainda tenho consciência e eu realmente estou isolada. Eu faço a minha maquiagem de palhaça todos os dias e fico aqui olhando o pessoal que tá saindo sem máscara, que a vida é uma festa aqui em Santa Catarina, né? O pessoal já tomou vacina e esqueceu de me avisar. Mas enfim, tô encerrando o vídeo completamente fora de mim, que já não tem mais nenhuma ligação com as melhores leituras do ano. Mas é isso, 2020 não fez sentido nenhum. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham uma ótima virada de ano. Inclusive, se você quiser virar o ano comigo, eu estarei ao vivo na Twitch. Eu não posso falar que o link vai estar aqui, porque senão o YouTube vai limitar esse vídeo, mas estarei ao vivo na rede social ao lado, pra gente, sei lá, chorar, né, gente? É sempre bom ter uma companhia. Vejo vocês no ano que vem. Um beijo, um grande abraço em voz me ser. Tchau.